paz, tudo bem com você? Eu vim trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus para o seu coração, amém? O Espírito de Deus vai falar com você aqui hoje. Mas primeiro eu quero te lembrar de algo antes de eu começar a palavra. Eu quero te lembrar do que Jesus fez por você. Jesus Cristo foi o enviado de Deus aqui para a terra como profeta do Senhor e através de Jesus, Deus curava o povo de Israel. Então Jesus ele veio aqui para a terra enviado por Deus para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Jesus Cristo ensinava a respeito do reino de Deus. Ele ensinava tudo sobre o reino de Deus e ele curava também. Ele curava pessoas. Jesus curou paralíticos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães e peixes que faltavam. Jesus fez cegos enxergarem, leprosos ficarem limpos. Amém? Tudo isso com que intuito? Com que intuito fazer com que as pessoas, fazer com que através dessas atitudes de pregar o reino de Deus e curar as pessoas em nome de Deus, esse era o intuito de Jesus, fazer com que através disso as pessoas pudessem crer e reconhecer que o Deus de Jesus era o único Deus que poderia salvá-las e mudar a história delas. Amém? Então, esse era o intuito de Jesus, através de pregar o reino de Deus e curar pessoas, fazer com que através dessas atitudes as pessoas pudessem crer em Deus, que enviou Jesus, e aceitar e reconhecer que ele era o único Deus que poderia curar e salvar e mudar a história delas. Ponto. Aí só que Deus mandou Jesus com outro propósito aqui para a terra. Antigamente, no Velho Testamento, em Levíticos capítulo 4, conta a história para o povo de Israel terem os pecados perdoados. Deus dava a seguinte ordenança para o povo, falou assim, olha, toda vez que quando vocês pecarem, vocês peguem um animal sem mancha e sem defeito e sacrifiquem diante do meu altar, e só assim vocês terão seus pecados perdoados. Amém? Esse era a ordenança de Deus. Para o povo ter os pecados perdoados, eles teriam que sacrificar um animal sem mancha e sem defeito. E só assim eles poderiam ter os pecados perdoados. Amém? Só que Deus, ele falou assim, não, eu vou enviar meu filho Jesus para poder pregar a respeito do meu reino, falar sobre mim, curar pessoas, com o propósito de que as pessoas pudessem crer em mim. Amém? Então foi esse o propósito de Deus, fazer com que, através dessas atitudes, fazer com que as pessoas que se achegassem a Jesus reconhecessem Deus como o único verdadeiro Deus que poderia salvar e mudar a história delas. Esse era o propósito. Só que aí Deus também enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Para morrer para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e obtivéssemos a vida eterna. Então, Deus enviou Jesus aqui para a terra para morrer no lugar desse animalzinho. Lembra que eu falei sobre o pecado? Que só matando o animal o povo tinha os seus pecados perdoados? Então, Deus trocou. Jesus Cristo ele fez isso no lugar do animalzinho. Amém? Isso se chama expiação. Amém? Então, Jesus fez isso no lugar do animalzinho. Deus tirou o animalzinho, coitadinho, inocente, deixou que ele não morresse para matar o próprio filho dele por você. Para que você obtivesse o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Para que você pudesse receber a vida eterna através de crendo no sacrifício de Jesus por você. Então, Jesus fez isso no lugar do animalzinho, amém? Jesus é o sacrifício eterno. Toda vez quando o povo pecava, teria que matar um animal, amém? Toda vez. Tanto faz o sacerdote como o povo de Israel, eles teriam que fazer isso, o povo judeu. Então, Jesus ele fez isso no lugar do animalzinho. Ele morreu por nós, levando os nossos pecados e
apagando a dívida. A Bíblia diz que Jesus apagou a dívida que nós tínhamos com Deus quando ele foi crucificado na cruz. Então Jesus pagou a sua dívida que você tinha com Deus. A dívida das ordenanças de Deus. Você tinha uma dívida e Jesus pagou a sua dívida por você quando ele morreu no seu lugar. Amém? Deus trocou. Ele pegou Jesus, matou Jesus e tirou o animalzinho. Ele fez isso no lugar do animalzinho, amém? Por quê? Porque Jesus era sem pecado. Só alguém sem pecado poderia fazer isso. Por quê? Por que o animal fazia isso? Porque o animal ele não tinha pecado. Então teria que ser alguém sem pecado. Só que Deus mudou. Falou, não, agora eu vou mandar meu filho para ele fazer isso. Então ele fez. Então através do sacrifício de Jesus, você tem o perdão dos seus pecados e você recebe de Deus a vida eterna, porque Jesus fez isso por você. Aí só que ele falou assim, ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos receber a vida eterna de Deus. Ele pagou a nossa dívida, nós não temos mais dívida, nós que estamos em Cristo Jesus não tem mais condenação para nós, porque Jesus pagou a nossa dívida que nós tínhamos com Deus, amém? Então, depois que ele morreu, ele falou assim, antes dele morrer, ele falou assim, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, aí depois que ele cumpriu esse propósito de morrer pelos nossos pecados, para que a humanidade obtivesse o perdão dos pecados, lembra do Levítico que toda vez que teria que matar um animal para obter o perdão dos seus pecados? Então, Jesus fez isso no lugar desse animal, por você. Aí, depois que ele cumpriu esse propósito, ele falou assim, ele ressuscitou para os discípulos dele. Eu vou voltar. Ele falou que ele ia voltar para a eternidade. Ele falou assim, eu vou para a eternidade de volta, mas eu vou deixar com vocês outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele vai ensinar vocês todas as coisas e vai lembrar de vocês de tudo que eu tenho dito. Amém? Jesus falou isso. Seria o Espírito Santo que nos ensinaria as coisas de Deus quando Jesus não estivesse mais aqui em carne. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos mostra Jesus, que nos revela a palavra de Deus. Como é que eu vou crer se isso é verdade ou não? Isso que eu estou falando. Como é que você crê? Através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, como é que você pode constatar que isso é verdade? Através do Espírito Santo de Deus, que Jesus pediu ao Pai pouco antes dele subir para a eternidade. Amém? Então, deixe o Espírito Santo Consolador de Deus falar com você hoje. Amém? Creia nisso, creia nessa palavra. Jesus morreu por você, para que você obtivesse o perdão dos seus pecados, pagando a sua dívida que você tinha com Deus. Jesus pagou a sua dívida, amém? Quando ele morreu na cruz. Ele morreu por você, para que você pudesse receber o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Então, Jesus fez isso. Então, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, amém? Talvez esse vídeo fique um pouco grande, mas assista ele até o final, porque eu te garanto que vale a pena, amém? E essa mensagem está falando com você, eu sei. Então é para continuar aqui. Agora eu vou entrar na mensagem de hoje, depois desse lembrete, para que você entenda. Ai, meu Deus. Só um momento. Amém. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora os tivessem um alto conceito. Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus faziam muitos milagres. Amém? E todo aquele povo que cria em Deus através dos apóstolos pregarem a respeito do reino de Deus, porque Jesus falou que eles poderiam pregar que o Espírito Santo iria os acompanhar, testificando aquelas palavras, comprovando aquelas palavras, amém?
Então eles faziam muitos sinais e maravilhas, porque o Espírito Santo ia atrás dele comprovando essas palavras que eles diziam. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Amém? Conforme os discípulos iam pregando e as pessoas iam aumentando a quantidade das pessoas que criam no Senhor. Amém? E aquelas pessoas seriam acrescentadas a eles. Então, pregue a palavra de Deus que será acrescentada para você as pessoas. Amém? De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em macas e camas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns deles, enquanto ele passava. Amém? O povo, eles pegavam, através de ver os discípulos pregando e ver aqueles sinais e maravilhas, o povo cria em Deus. Amém? Então eles pegavam os doentes, colocavam os doentes numa cama e levavam para que pelo menos a sombra de Pedro, olha só que glorioso isso, pelo menos a sombra de Pedro, que era discípulo de Jesus, projetasse sobre ele. E através daquela ali, a sombra dele, aqueles doentes fossem curados. É por causa de Pedro que aquelas pessoas eram curadas? Não era por causa de Pedro. Era por causa de Jesus que Jesus curava as pessoas através de Pedro. Não era a sombra de Pedro que curava. Era porque Pedro tinha Jesus dentro dele. Então, através de Pedro, Jesus curava as pessoas. Não é você que cura, é o Senhor que cura. Então, deixa o Senhor te usar da mesma forma com que Jesus usava Pedro para curar pessoas. A Bíblia diz aqui para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse. E para que enquanto ele passava. Quando a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Era por causa de Pedro? Não. Era por causa de Jesus dentro de Pedro. Então, da mesma forma, deixe o Senhor te usar hoje para curar pessoas. Deixe o Senhor te usar. Amém? Não é você que cura, é o Senhor. Você é apenas um instrumento. Então, da mesma forma, deixe o Senhor te usar. Através de você, Deus vai curar muitas pessoas. Amém? Fluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? O povo saía de todas as cidades próximas, levando os doentes. Amém? Para que Pedro orasse, para que aqueles discípulos orassem por aqueles doentes, e orassem por aquelas pessoas que eram atormentadas por espíritos imundos, pelo diabo, para que elas pudessem ser libertas. Amém? Então, eles eram curados. A Bíblia está dizendo aqui, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus que cura. É o Senhor Jesus que cura. Amém? Pedro apenas pregava a respeito do reino de Deus. E o Espírito Santo ia atrás confirmando que aquela palavra era verdade. Deus se manifestava através do Espírito Santo. Então, quando Pedro e os discípulos oravam pelos doentes, Deus curava as pessoas. A Bíblia está dizendo que eles eram curados. Jesus cura. Jesus cura. Amém? Apenas creia. Apenas peça para o Senhor curar você, que Ele vai te curar. Porque Ele veio para isso. Ele veio para te curar. Amém? Então, os sumos sacerdotes e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, os discípulos, colocando-os em uma prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, os levou para fora. Ou seja, aquele povo ali,
os sacerdotes mandaram prender os discípulos de Jesus que estavam pregando naquela cidade. Amém? Só que depois que eles foram presos, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão durante a noite. Eles estavam presos, mas o anjo do Senhor, à noite, abriu a porta da prisão e libertou os discípulos. Amém? E os levou para fora e disse, um anjo do Senhor. Aí o anjo disse para eles, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Amém? Era o anjo do Senhor que Deus enviou para libertar os discípulos. Falou assim, vão ao templo e falem da mensagem dessa vida. Preguem a respeito da mensagem. Falem de Deus. Amém? Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos pelo anjo, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, amém? E toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os discípulos na prisão, amém? Porém, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, os guardas diante da porta, mas quando as abrimos não havia ninguém. Amém? Não havia ninguém. Deus tinha libertado os discípulos dele durante a noite, amém? Olha, na maior segurança a prisão estava, só que o anjo do Senhor durante a noite libertou aquele povo, amém? Eles estavam presos e Deus abriu a porta da prisão, amém? Não importa a prisão que você esteja, hoje Deus abre a porta da sua prisão e te chama para fora, te liberta, amém? Não importa, apenas creia. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse, os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Amém? Era aquele homem dizendo assim, olha, os homens que vocês colocaram na prisão estão no pátio ensinando o povo. Eles foram soltos. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Falou, meu Deus, o que aconteceu? Só que os discípulos estavam no pátio ensinando o povo de novo. Amém? Então, indo para lá, os guardas e os capitães trouxeram os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejassem. Tendo levado os discípulos, apresentaram-nos no sinédrio para serem interrogados pelo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem esse nome. Amém? O sumo sacerdote estava dizendo assim, eu dei ordem forte para vocês, para que vocês não ensinassem esse nome. Amém? O nome de Jesus. Os sumos sacerdotes falavam para ele, não ensinem esse nome, não preguem a respeito do nome de Jesus. Amém? Aí ele disse isso para os discípulos. Amém? Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e querem tornar culpado o sangue desse homem. Amém? Aí, só que o sumo sacerdote falou, não preguem, eu dei ordens expressas para vocês, não preguem a respeito desse nome. Não falem de Jesus, não ensinem sobre Jesus. Aí só que ele falou assim, porém vocês enchem Jerusalém com essa doutrina, com esse ensinamento sobre Jesus. E querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Amém? Pedro estava falando para aquele sumo sacerdote que havia dado ordem para eles não pregarem a respeito de Jesus, só que eles pregaram. E Pedro disse, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eles não poderiam deixar de falar de Jesus porque aquele homem tinha ordenado. Eles não poderiam. Amém? Porque Deus
era o mais importante. Por quê? Porque através daquela pregação havia salvação para aquelas pessoas. Amém? Então isso é importante para que haja salvação. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo ele no madeiro. Amém? Pedro estava dizendo, olha, o Deus ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo ele no madeiro. Amém? Suspendendo ele na cruz. O Pedro estava dizendo, vocês mataram Jesus, suspendendo, levantando ele numa cruz, vocês mataram ele. Deus o exaltou, colocando à direita. Só que Pedro estava dizendo, olha, Deus ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram suspendendo no madeiro. Pedro estava dizendo isso, que Deus tinha ressuscitado Jesus. Amém? Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos seus pecados. Amém? Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que obedecessem. Era Pedro dizendo, olha, nós somos testemunha de que Deus ressuscitou Jesus e que o Espírito Santo também, né, que Deus nos deu àqueles que obedecessem. Amém? Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-lo. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então Gamaliel disse ao povo: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, cerca de 400 homens se ajuntaram a ele. E ele foi morto, e todos os seus seguidores se espalharam e acabaram em nada. Amém? Era Pedro dizendo, olha, levantou o homem aqui, e ele fez muitos discípulos. Só que Teudas foi morto e os discípulos dele deixou ele. E não deu em nada aquilo. Amém? E depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. E se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Gamaliel estava dizendo aqui, ó, se atividades dos discípulos de Jesus fossem do homem, ia fracassar. Mas se fossem de Deus, que aquele povo não poderia impedir, porque eles não estariam lutando contra os discípulos, mas sim lutando contra Deus. Amém? Então, o que esse versículo quer dizer? Que se for de mão humana, vai fracassar, mas se for de Deus, não vai. Por quê? Porque eles estariam lutando contra Deus. Então, creia que o que você está fazendo não vai fracassar, porque não vem de homens, vem de Deus. Amém? Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os discípulos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Os discípulos saíram daquele lugar alegres. Por quê? Porque eles se sentiam dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa, aqueles discípulos não deixavam de ensinar e falar de Jesus, que Jesus Cristo era o Senhor. Amém? Então não deixe de falar que Jesus é o Senhor,
porque vai valer a pena. Deus está vendo tudo que você está passando. Amém? Obrigada por ficar até o final. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você quer bem. Amém? O Senhor Jesus te escolheu desde o ventre.